todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B. Pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Olá, irmãos, saudações fraternas, neste momento que estamos reunidos, graças aos recursos tecnológicos que nos proporcionam este encontro. E eu queria dividir com os amigos que estão nos assistindo a felicidade de poder retornar à Casa Espírita, né? Esta casa que nos acolhe semanalmente, estou aqui. E neste período de afastamento, quantas saudades sentimos de estar aqui. Então, eu quero dividir com os amigos a alegria de poder adentrar novamente os portões da casa e sentir toda a energia da casa de Joana. E, em contrapartida, a experiência inusitada de falar para o salão vazio de encarnados, mas certamente
muitos desencarnados estão aqui nos assessorando nesta tarefa, né? Mas vamos lá. Então, o tema da tarde que nos foi proposto é que falássemos algum assunto para um alento neste período que nós estamos vivendo de pandemia. Confesso aos senhores que pensei bastante, mas fui por um caminho bem seguro, de falar de uma das parábolas do Mestre Jesus, que toca fundo aos nossos corações e é uma parábola muito atual, como todas do Mestre, que nos permite várias interpretações. E eu vou tentar trazer uma analogia para nós refletirmos sobre este período que nós estamos vivendo. E eu vou pedir licença para a leitura. Esta parábola está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e é a parábola do trigo e do joio. Às vezes nós ouvimos esta parábola com outro título, né? A parábola do joio e do trigo. Mas a ordem correta é trigo e joio, porque o trigo foi semeado primeiro. Mas então vamos lá. E diz assim, eu estou lendo no Novo Testamento, que é uma tradução de Haroldo Dutra Dias, que é uma publicação, um trabalho que auxilia muito nos entendimentos dos ensinos de Jesus. E essa parábola nos diz assim, Jesus contando esta parábola, né? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: Um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: Sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Porém, o dono daquela semeadura disse, não, para que ao recolher o joio, não desenraizais junto com ele o trigo. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros, recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Uma parábola de grande sabedoria que nos traz grandes figuras de linguagem, que nós podemos fazer analogias com vários períodos da nossa vida, das nossas experiências. E assim, tem algumas figuras muito importantes nesta parábola. Quem é o semeador que veio, né, que trouxe as sementes de trigo para aquele campo? É a figura de Jesus. Por quê? O trigo é a boa semente, né? E a divindade, o Mestre Jesus, só semeia boas sementes. Que representa este campo? O campo é o mundo. Jesus, quando esteve entre nós, semeou boas sementes em todo por onde ele passou. E o que é esta boa semente? São os filhos do reino, são as virtudes. Porque sempre Jesus começa as parábolas fazendo aquela comparação. O reino de Deus é semelhante, né? Então, quem são esses filhos do reino? É as boas sementes, são as virtudes de amor, de verdade, de justiça, de caridade, de fraternidade. Todos aqueles ensinos morais que o Mestre Jesus veio trazer para nós. E o que é o joio? Aí tem uma tradução que diz assim, são os filhos do malvado. O que são os filhos do malvado? São ainda aqueles vícios, aqueles defeitos, aquelas práticas que não vão de encontro aos ensinos de Jesus. Quem que é o inimigo?
o inimigo, né? E Jesus vai, quando explica depois, na continuação dessa parábola, quando os seus discípulos perguntam, chegando em casa, perguntam para Jesus: mestre, nos explique aquela parábola do joio no campo. Aí Jesus vai dizer que este inimigo que foi lá no campo plantar a semente de joio é o diabo. O que é o diabo? É aquilo que nos separa do bom caminho, né? É a má vontade, é o desconhecimento, né? É a falta de persistência nas virtudes, né? E quem que faz? O que seria a ceifa, a colheita? É o momento de prestar contas, porque nós não podemos ser ingênuos de achar que nós um dia não vamos ter que prestar conta de tudo que fazemos aqui, né? É lógico que nós não temos aquela ideia mais do você, no juízo final, você vai perpetuar no inferno, não, isso aí a gente já sabe, nós já temos um outro conhecimento, mas que nós vamos ter que dar contas de tudo aquilo, dos nossos atos, isso não tenha dúvida, né? Nós vamos ter que... Nós temos lá uma conta de crédito e de débito e que nós vamos ter que fazer a contabilidade final depois aí do que nós temos lá de crédito e de débito, e por isso que a nossa doutrina é tão consoladora, que diz que nós temos várias reencarnações para podermos saldar esses débitos e adquirir créditos. Como que nós adquirimos créditos, né? Com a prática da boa semente, né? Do amor, da verdade, da fraternidade, né? Esta é a boa semente. Então, esta é a explicação da parábola. E aí os senhores podem perguntar: mas e como que é a analogia com os dias atuais? Então vamos lá. Acho que os irmãos também já estão um pouco, digo por mim particularmente, um pouco saturado de tantas notícias a respeito da pandemia, né? Nós se ligamos à televisão, porque ultimamente eu posso confessar que a televisão não está sendo para mim uma companhia, porque está quase impossível suportar, né? Não que estejamos alheios ao que está acontecendo, mas a mensagem que vem na televisão é um tanto quanto negativa e perturba bastante a todos nós. Então, como eu disse, nós estamos quase que saturados por tantas notícias, por vezes desencontradas, tanto nas questões da pandemia, que são importantes, nós temos que saber como está ocorrendo, e as notícias e as informações que nos chegam de prevenção, nós temos sim que tomar ciência, mas essas outras informações, né, que giram em torno da pandemia, sejam nas áreas políticas, que é muito complicado, sejam nas questões das condutas que os vários governantes estão tomando, nas ações corretas e às vezes nem tão corretas, e em tantas iniquidades que nós estamos vendo nas questões financeiras desta pandemia, nos deixa bastante preocupados com esta situação e desgasta muito mesmo o nosso emocional nessa situação. Então, eu quero trazer uma analogia assim, que nós fizéssemos um exame de consciência. Será que nesta pandemia, não precisa responder agora, né? Mas neste momento que nós estamos vivenciando, qual está sendo a minha conduta diante das notícias? Eu estou semeando a boa semente ou eu estou semeando o joio? O que é semear a boa semente, né? Será que a minha conversa,
o meu assunto é uma conversa, é um comentário que vai, por vezes, deixar aquela pessoa que está comigo, né, dialogando comigo, mais entristecida, ou a minha mensagem para naquela conversa, as minhas vibrações, os meus pensamentos, são pensamentos negativos que nada contribuem para melhorar o nível vibracional de toda esta situação difícil que o mundo está vivendo. É essa reflexão que eu queria trazer, né? Aí os amigos podem questionar: mas é complicado, diante de tantas notícias desagradáveis, nós ainda mantermos uma boa vibração. E eu concordo com tudo isso em número e grau. Mas aí nós vamos encontrar no Evangelho também que nós somos imperfeitos. E se nós formos buscar uma outra parábola que antecede, inclusive, esta parábola do trigo e do joio, que é a parábola do semeador, ela vai dizer assim, que o semeador semeia, né? O Mestre Jesus entrega as sementes. E tem semente que vai render 30, tem semente que vai render 50, e tem semente que vai render 100%. É lógico que, às vezes, por diversas vezes, inclusive, há dias em que nós estamos rendendo 30%. Que, às vezes, o nosso diálogo, os nossos pensamentos, aquilo que nós temos acesso, nos deixa, por vezes, bastante depressivos até, e às vezes o que nós conseguimos entregar é joio. Mas aí nós temos que buscar a nossa consciência, né? E Kardec foi muito, muito inteligente quando questionou o Espírito Verdade, questionando aonde está escrito as leis de Deus. E o Espírito Verdade disse: na consciência. Então, meus irmãos, nós já temos a consciência do que é correto e do que não é correto. As leis de Deus nós já sabemos. Às vezes, nós ainda, por vezes, estamos iniciando este entendimento, esta vivência, mas em maneira geral, o reino hominal já sabe, já tem consciência do que é certo e do que é errado. Mas, como eu disse, por vezes, a nossa consciência nos trai, e nós, por vezes, pelas influências que recebemos, semeamos joio. Mas isso não pode se perpetuar. Ela pode durar algumas horas, mas depois nós temos que fazer um exame de consciência e retornar aos trilhos. Por quê? Porque isso não faz bem. Isso não é bom para o nosso meio onde nós estamos vivendo, aquele campo ali, né, que agora está muito mais restrito nessa pandemia. Esta pandemia está trazendo para nós muitas experiências, coisas assim, que vieram para ficar, porque quando nós retornarmos ao normal, o que é retornar ao normal depois dessa experiência que nós estamos tendo? Então, tem práticas que vão perpetuar, que já estão estabelecidas como positivas, e tem algumas práticas que nós vamos ter que rever. Mas, principalmente, as experiências que nós estamos tendo no campo familiar, essas vão necessitar de muitas reflexões, porque o que esta pandemia está nos sujeitando à vivência enclausurado. Então, a vivência familiar está muito mais aconchegada na casa. Então, essas relações, né, agora que nós vamos vendo o que é essas relações, nós temos os filhos em casa com um ensino à distância, são experiências desafiadoras. E, por vezes, nós temos, sim,
que buscar a nossa consciência e ver o que boa semente ou que semente de joio nós estamos plantando lá na nossa casa, nas reuniões virtuais que nós estamos fazendo, seja no trabalho, seja nos relacionamentos sociais que nós temos, porque uma outra prática que ficou muito disseminada nesta pandemia são as ditas lives, né? Confesso para os irmãos que tem noites que, às vezes, qual a live que nós vamos assistir? Porque as casas espíritas estão muito pródigas em produzir lives e coisas muito boas. E, então, acredito, né, no meu ponto de vista, que esta experiência das lives poderia continuar. Por quê? Porque traz bons resultados, né? Nós conhecemos outras casas, outros irmãos, outros estudos, e isso nos fascina, né? É muito bom nós podermos também fazer reuniões via Skype, via esses aplicativos, com outros irmãos de outras casas da nossa própria região. Isso é fantástico, isso é grandioso. Isso são as boas sementes que estão ficando desta experiência dura que nós estamos vivenciando, né? Mas a minha reflexão é essa, que nós façamos este exame de consciência por diversas vezes na nossa rotina. Olha, o que eu estou plantando? Será que este comentário meu agrega em alguma coisa? Será que este pensamento que eu estou emitindo diante desta notícia vai melhorar a vibração do meu lar, da minha cidade? Será que no lugar desta figura política, deste governante, eu teria uma outra atitude que não essa que ele está tendo? Porque é muito complicado, diante de situações tão complexas, você definir e legislar sobre a vida e a situação de inúmeras pessoas. Às vezes nós não nos colocamos no lugar do outro, né? E mandamos crítica, mas é complicado, é difícil. Então, a minha reflexão é essa. Mas para falar um pouco ainda, né, dessas outras práticas que estão acontecendo neste período de pandemia, uma outra situação muito importante que está acontecendo é em relação à educação, seja a educação formal e a nossa própria educação. E ontem, assistindo uma live também de um filósofo importante que falava para professores, o senhor Leandro Carnal, ele falava para professores e eu estava assistindo. E ele dizia assim, que a grande mudança, e isso Deus queira que nós, educadores, pais, nós nos apropriemos dessa mudança, que nós esperamos que possa acontecer pós-pandemia, é em relação à educação. Por quê? Porque este modelo de escola que nós frequentamos, né, e a maioria dos irmãos que estão nos assistindo também frequentou, este é um modelo de escola do século XVIII, né, 18, início do século XIX, que é aquela escola, um atrás do outro, que formava operários e soldados. Então, soldados disciplinados e operários obedientes. E agora, com este advento das aulas online, nós, né, e eu me coloco aqui, nós, professores e a educação, vai ter que repensar isso, né, este modelo de escola. Por quê? Porque não permite mais. A escola, ela é assim, agora, muito recente, porque na antiguidade, a escola não era assim. No tempo de Sócrates, a escola era ao ar livre. Na Idade Média, as universidades eram circulares, dos anfiteatros. Então, este modelo de educação que nós temos vai ter que ser repensado. Quando nós retornarmos para as escolas, nós vamos ter que repensar os currículos. Por quê?
porque nós vamos ter que priorizar o essencial. O que vai ser essencial para nós ocuparmos o tempo que nos resta e dar conta, né? Então, são questões que nós temos que avaliar, tanto na educação formal, quanto na nossa vida profissional, na nossa vida dentro da casa espírita. Então, são questionamentos assim, o que esta pandemia está trazendo e o que eu, dentro da minha consciência, dentro dos meus valores, dentro da minha postura, já da minha formação, eu consigo contribuir. Será que eu estou contribuindo mais com trigo ou será que eu estou contribuindo mais com joio? Então, é uma questão que nós temos que pensar bastante. E, principalmente, no campo da família, que é onde nós estamos nesses últimos 2, 3 meses enclausurados. E por que disso? Porque era o momento. Era o momento de nós repensarmos tudo isso. E às vezes, e não sei os irmãos, mas eu comentava também esses dias assim, tudo que me cai em mãos na atualidade para a leitura, para o estudo, nós conseguimos fazer uma analogia com a situação que nós estamos vivendo atualmente. Então, por esses breves dias passados, estava estudando o Evangelho e caiu o capítulo da infelicidade real. O que é infelicidade? Se nós formos ver, meus irmãos, esta situação que nós estamos vivenciando, por diversos momentos, como eu disse, é uma infelicidade. Nós sabemos disso, né? Quando nós sentimos a dor daquele irmão que perdeu um parente próximo, ou que por conta desta situação, muito provavelmente, muitos irmãos vão perder o seu trabalho, o seu ganha-pão. As pessoas que têm, às vezes, algum negócio próprio estão enfrentando uma situação muito delicada. Isto nós sabemos que, por mais que nós tenhamos esta vibração e este conhecimento, que às vezes as infelicidades que nós julgamos num primeiro momento ser uma infelicidade que depois vai se transformar numa felicidade, num momento propício, numa mudança de paradigmas, mas neste momento se traduz numa infelicidade. E qual é a nossa postura? Da compaixão, de auxiliar. Então, esta é uma outra situação que, no meu ponto de vista, vai permanecer depois da pandemia. Você cuidar do outro, porque se aquele outro, se o meu vizinho, se o meu parente, se o meu amigo não está bem, eu também não posso estar bem. Se eu não me cuido, a hora que eu saio na rua, de me proteger, além de ser contaminado, eu vou contaminar o meu outro irmão que está ali junto. Então, este olhar do próximo é o trigo, é a boa semente que vai ficar após esta pandemia. Nós não podemos deixar que o mal ceife essas boas sementes junto, quando for arrancar. Porque, às vezes, quando nós vemos as coisas não muito positivas, o nosso primeiro ímpeto é ir lá e já, né? Mas Jesus, nesta parábola, diz para a gente que não, que às vezes é melhor ir caminhando juntos para depois fazer a ceifa, né? Jesus dá a oportunidade de nós mudarmos o ritmo da nossa caminhada quando estivermos a caminho, né? De nós cuidarmos dessa nossa conduta enquanto estamos aqui. Então, são práticas que nós vamos ter que avaliar muito bem, vamos ter que consultar a nossa consciência por diversas vezes, e não só ao fim do dia, como Santo Agostinho nos assevera na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Eu acredito que nestes momentos que nós estamos vivendo, nesta situação, nós temos que consultar, fazer exames de consciência muito mais
recente, muito mais próximos um do outro durante, inclusive, o nosso dia, para ver que semente nós estamos trazendo, deixando que semeiem no nosso coração e qual a semente que nós estamos oferecendo no campo onde nós estamos atuando. E nunca, na atualidade, o ensino de Jesus, orai e vigiai, esteve tão perfeito para os dias atuais, porque outra prática que nós vemos muito, muito positiva nestes tempos que nós estamos passando é a prece, né? Quantas famílias estão recorrendo à prece, quantas famílias que não se reuniam para uma prece, nestas condições atuais que nós estamos vivenciando, estão com essa prática. Isso é fabuloso, isso é de Deus, né? Isso é a mão do Pai se guiando os seus filhos, né? E a vigilância, mais uma vez, né? Jesus fala, orai e vigiai. Que possamos orar bastante e vigiar ainda mais, mas não o outro, a nós. Que nós façamos esse exame de consciência periódico, para que possamos saber qual a semente que nós estamos ofertando e que estamos aceitando. Que possamos ter nos nossos corações boas sementes para ofertar. E que possamos oferecer o nosso coração para que o Mestre venha e possa germinar, né? Ceifar tudo aquilo que nós temos de bom para poder entregar para esses nossos irmãos que certamente, se nós olharmos, temos muitos irmãos que estão passando por situações muito mais difíceis do que a nossa, que estamos saudáveis, que estamos aqui firmes, né? Tendo esta oportunidade bendita de falar do Evangelho de Jesus. Então, a minha contribuição para os irmãos seria essa, né? Às vezes um puxão de orelha, mas não é. É para que nós nos apeguemos verdadeiramente ao Evangelho de Jesus, façamos o nosso exame de consciência e corrigimos o trajeto, quantas vezes forem necessárias, porque o Pai é infinitamente bom e misericordioso e nos oferece todas as oportunidades que temos, que precisamos para retomar o caminho, verificar e realmente poder um dia adentrar ao reino do Pai e desfrutar de tudo aquilo, porque o reino do Pai são as virtudes dentro do nosso coração. Então, muito obrigado aos amigos que estão ofertando a sua paciência e a sua audiência à nossa palestra, que espero que todos estejam resguardados nas suas casas, com saúde, junto dos seus familiares, e rogo ao Pai que os abençoe e os proteja. E assim, para encerrar a nossa fala, eu gostaria de fazer uma vibração junto com os irmãos, rogando ao Pai de infinita misericórdia, que possa neste momento estar próximo daqueles irmãos que estão nos hospitais, muitas vezes nos seus lares, nos seus leitos de dor, nesta pandemia que assola tantos irmãos, que as equipes espirituais, as equipes médicas possam visitá-los, levando lenitivo para as suas dores, aos profissionais que estão na linha de frente, trabalhando, que eles sejam fortalecidos, guardados, protegidos pelo Pai, porque estão doando da sua vida no cuidado desses irmãos que estão adoentados. Nós pedimos as melhores vibrações por todos os irmãos que estão passando as necessidades físicas, que possamos exercer a caridade junto desses nossos irmãos, a caridade material e a caridade moral também tão importante, que possamos levar a boa semente para esses corações. E que o Pai olhe por todo este nosso planeta, para que quando tudo isso passar, possamos adentrar a um mundo bem melhor,
de menos sofrimento, de mais humanidade, de mais fraternidade, para que possamos viver dias gloriosos neste nosso planeta. Que assim seja. O meu abraço a todos e meu muito obrigado pela paciência e pela atenção de todos. Deus abençoe a todos. Que assim seja.